Ei, pessoal, tudo bem com todos vocês? Estamos iniciando mais um Papo Ativo, que são nossas lives que têm acontecido semanalmente sobre assuntos ligados à mobilidade e à saúde. Hoje a gente tem um assunto muito especial, que é sobre urbanismo tático. A gente vai falar um pouquinho desse tipo de intervenção urbana que tem acontecido em várias cidades do Brasil, com uma pessoa muito especial, que é a Adriana Sansão. Ela é uma das autoras do livro de urbanismo tático que foi lançado mês passado. Olha aqui, tá até com ele aqui para vocês verem, que lindo! Vale muito a pena comprar, uma informação muito rica e de projetos que estão começando a serem implantados aqui no Brasil, então vale muito a pena. E para quem não me conhece, eu sou a Janaína Morim, eu sou a fundadora do Instagram Mobilidade Ativa e Saúde, e eu sou arquiteta urbanista. Eu tenho mestrado em transportes com um tema específico dessa área de mobilidade e saúde, e aí eu tento trazer aqui para vocês toda semana temas diversos e pessoas de diversos locais do Brasil para falar um pouco para a gente sobre essas práticas da mobilidade que podem melhorar a saúde das pessoas, melhorar a cidade, melhorar a mobilidade e outros assuntos também sempre conectados com esse tema, saúde e mobilidade, tá? Então nós vamos começar hoje, nós vamos chamar a Adriana Sansão. Além dela ser autora desse livro que eu comentei com vocês, ela coordena o Laboratório de Intervenções Temporárias e Urbanismo Tático, o LABIT. Vale muito a pena seguir o Instagram deles, LABIT. Ela vai entrar, se vocês vão ver, a gente coloca aqui também. E aí a gente vai deixar, como sempre, as perguntas para o final, né? Porque a gente às vezes não consegue acompanhar aqui. Então no finalzinho vocês podem perguntar. A gente vai deixar uns poucos minutinhos no final, tá bom? Então eu vou chamar aqui a Adriana, vou convidar ela aqui para entrar, para a gente começar. Adriana? Oi, Tudo bem? Janaína. Tudo bem, e você? Olha, Tá, prazer, seja igualmente. muito bem-vinda. Tá me ouvindo Estou muito bem? feliz. Oi? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, te vendo bem. Tá Estou muito ótimo. feliz que você aceitou o convite de conversar aqui com a gente sobre esse tema que está tão em alta, tantas pessoas pedindo para a gente conversar sobre o urbanismo tático, né? É uma novidade ainda aqui no Brasil. Então, eu estou muito feliz, uma honra de ter aqui, tá? Muito obrigada por participar. Eu que agradeço muitíssimo o convite, Janaína. Também fico muito feliz. Que bom, bem-vinda. Eu queria que você começasse se apresentando. Eu só comentei um pouquinho aqui, mas que você se apresentasse mesmo na sua trajetória, falasse um pouquinho de você para a gente, por Tá favor. ótimo. Bem, eu sou arquiteta, né? Arquiteta urbanista pela FAUFRJ e tenho mestrado e doutorado em urbanismo pelo ProURB, que é o programa de pós-graduação em urbanismo da UFRJ. E hoje em dia eu sou docente da casa também, né? Tive uma passagem por Barcelona na época do meu doutorado e depois como pós-doutorado também, no ano passado. E desde que eu estou no ProURB, eu criei o Laboratório de Intervenções Temporárias e Urbanismo Tático, né? Dentro desse programa. E a gente trabalha com esses temas desde 2014. Muito legal. Até tem gente falando aqui que é de Caldas Novas e tal. Legal. Legal. Adriano, vamos começar então falando sobre esse conceito, né, de urbanismo tático, que acho que não é conhecido ainda por todo mundo. O que é, assim, rapidamente? Claro que a gente vai falar hoje várias vezes, mas rapidamente, assim, como se define o urbanismo tático e o porquê, né, dessa palavra tático, que é tão diferente. Claro. Bem, o urbanismo tático ele é uma metodologia, né? Ele é entendido como uma metodologia de trabalho que utiliza ações de curto prazo, baixo custo, nos espaços públicos para promover transformações a médio e longo prazo, né? A origem desse termo, quer dizer, isso é um termo que surgiu na última década, né? De 2010, de 2011 para cá. E ele foi criado por urbanistas norte-americanos
E ele está fundamentado, quer dizer, o conceito de tática, né, é essa ação de pequeno porte, né, que serve a grandes propósitos, né? No caso, isso é muito inspirado nos conceitos do filósofo francês Michel de Certeau, que faz a diferença entre as estratégias e as táticas, né? As estratégias são ações dos poderosos, do poder público, de quem detém o poder, né? E as táticas são as reações dos fracos, que usam brechas, que se apropriam, né, da cidade de uma forma mais insurgente. Isso tem inspirado arquitetos, ativistas ao longo da última década para realizar ações na cidade. Embora nem todas as ações de urbanismo tático sejam ações de base, né? Sejam ações de baixo para cima. Trabalha muito com articulação também com o poder público, né? Existem várias correntes, vários movimentos dentro dessa abordagem. Mas, em linhas gerais, seria isso. Mas assim, sempre tem a característica de ter uma relação mínima com a comunidade, né? Nunca uma coisa imposta, né? Sim, idealmente sim, né? A gente pode olhar algumas ações mais do poder público de topo que a gente poderia, podem ser vendidas como urbanismo tático, mas a gente desconfia, né? Justamente porque não busca nenhum tipo de diálogo, de articulação, que seria uma coisa importante dentro dessa abordagem. Legal. E como que surgiu essa ideia de fazer um livro sobre isso? Como é que foi essa questão? Bom, isso é um projeto mais ou menos antigo. Antigo. Deve ter uns 3 anos que o pessoal da URB, né, que são os coautores desse livro, que é a Carol, Ilva e o Paulo, a gente entrou em contato, né? Eles entraram em contato comigo. Não me lembro exatamente qual foi o caminho, mas a gente tinha muitos trabalhos em comum, né, interesses, e a gente falou, a gente poderia fazer alguma coisa junto, de repente publicar, falando um pouco disso que está crescendo, né? Colocar um pouco as nossas experiências, mas também criar algo acessível ao grande público, né? Que não tenha uma linguagem acadêmica, que seja uma linguagem bem assim acessível para o leigo, né? Então a gente procurou um pouco traduzir essas questões urbanas que a gente usa na universidade, no nosso meio profissional, para atingir o cidadão comum que possa ter um interesse em transformar a sua cidade. Então, a gente começou a trabalhar isso em 2018 e demora, né? Um processo de escrita, processo de estruturação. E agora, nessa fase final, em 2020, a gente deslanchou com o livro e estamos conseguindo colocar ele na rua agora. Mas foi um projeto, assim, bem... a 8 mãos, podemos dizer assim, né? Desde 2018, envolvendo também muito o nosso laboratório, junto com os estudantes também, colaborando, enfim, uma série de pessoas que ao longo desse processo colaboraram com a gente. Legal, muito legal. Parabéns por esse trabalho. Obrigada. E como vocês estruturaram assim, o livro? Como é que ele é dividido? Então, o livro ele tem 4 sessões, né? A gente começa... ele, na verdade, a gente chama de guia, né? Um guia para as cidades brasileiras, né? Ele não é um guia como um guia de turismo, você tem ali os projetos para visitar, é um guia no sentido mais amplo, assim, de mostrar as coisas que estão sendo feitas, né? Então, a gente começa com uma introdução, né? Que um pouco apresenta esse contexto dessa mudança de paradigma, pelo menos essa vontade de mudar esse paradigma rodoviarista, né, para uma cidade mais caminhável. A gente apresenta uma série de ações em várias cidades no Brasil de transformação dos espaços públicos, de lugares que eram, não sei, ruas muito largas para veículos, em ruas, em calçadões, em calçadas mais largas, em bulevares, em inserção de transporte público. A gente mostra muito essas experiências, contextualizando um pouco o surgimento do urbanismo tático. E no segundo capítulo, que é sobre o urbanismo tático propriamente dito, a gente apresenta as principais características, né, dessa abordagem, dessa metodologia. No caso, quais são as suas características principais, de baixo custo, né, ações rápidas. A gente fala muito, mostra projetos recentes, intervenções executadas, fala um pouco de quais os tipos de ações, né, faz um panorama geral, sempre com essa linguagem acessível. No 3, que a gente acha que um pouco a alma do guia, que é o ferramental mesmo. A gente oferece as ferramentas para que as pessoas possam tirar alguma ideia do papel, digamos assim, né? Então, a gente apresenta os principais espaços que você pode intervir,
os elementos que você pode usar, né, materiais, como engajar com a comunidade, um passo a passo de como atuar, né? E no último, a gente apresenta um pouco do que pode ser feito após a intervenção, né? Como manter os espaços, alguma coisa de gestão compartilhada, algumas experiências fracassadas, algumas perguntas e respostas que podem surgir ao longo do processo e um pouco no panorama da pandemia, como o urbanismo tático pode ser usado desde o ano passado para adaptar um pouco as cidades. Então, sempre com esse caráter assim, bastante didático para um leitor não especializado. E bem prático, né? Se uma cidade, as pessoas querem implantar a cidade, elas conseguem ter um passo a passo, né? Ter ideia do que deu certo ou não. Muito interessante. Tentamos falar de tudo. Tentamos falar não só do que deu certo, mas também do que der errado, que são as dificuldades que a pessoa, né, sofre. Exatamente. E essa questão do passo a passo no terceiro capítulo, muito legal. E aí vamos um pouco no primeiro capítulo, a primeira parte, né, do livro, vocês trazem forte, né, essa questão de mudança do padrão rodoviarista, né, e a questão de carros, automóveis versus os pedestres, e essa coisa de a cidade ser para as pessoas, muito naquele livro do Yangué, né, do urbanista dinamarquês, que fala sobre essa questão de cidade para as pessoas e a gente devolver o espaço, né, para as pessoas. Igual você falou, tem lugar que é tão larga a via e é tanto assim para o carro ele ter alta velocidade e a calçada muito estreita, né? Então, devolver um pouco, porque todos somos pedestres, né? E devolver a segurança e tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte inicial assim do livro, onde vocês trazem um pouco dessa mudança de paradigma e dessa questão de uma cidade mais para as pessoas. Exato, a gente quis dar uma caracterizada, né, no que são as cidades brasileiras. Claro que esse problema do rodoviarismo não é nosso, mas nós estamos demorando muito a tomar providências, né, em relação a isso, né? A gente se acostumou com uma cidade em que o automóvel tem passe livre, né? A gente se acostumou a andar em calçadas estreitas, sem árvore, inseguras, né? Muito próximas dos veículos em alta velocidade. Quanto mais espaço você dá para o veículo, mais ele vai correr, né? Quanto mais largas forem as faixas, mais o automóvel vai correr. Muito espaço para estacionamento, praticamente gratuito, né? Ou seja, a pessoa deixa um bem de consumo ocupando um espaço público que deveria ser de todos, né? E a gente se acostumou com isso. Então, esse padrão de viadutos, cortando a cidade, interferindo no espaço privado das pessoas, isso é uma realidade, a gente poderia, praticamente em todos os bairros da cidade, até nos bairros mais caminháveis que a gente considera, né, que tem boas calçadas, a gente vai encontrar situações como essa. Então, essa mudança, quer dizer, quando a gente fala de uma cidade, de um planejamento centrado nas pessoas, a gente está de um projeto, né, centrado nas pessoas, a gente está falando justamente de uma cidade mais caminhável, que a calçada seja digna, né, que você possa colocar os elementos que as pessoas precisam, criar esses espaços de apropriação para todos os usos, né, para os usos que a calçada deve oferecer. Criar mobilidade, incentivar a mobilidade ativa, botar o ciclista com segurança para trafegar na cidade, né? Então, essa mudança a gente tem que encarar em algum momento. A gente não pode ficar aceitando isso passivamente, né? Então, assim, eu olho pela janela e eu vejo essa situação. Eu imagino que todos os brasileiros tenham isso muito presente nas suas rotinas, né? Verdade. E está numa boa hora dessa mudança, né? Que é a hora dessa mudança toda com a pandemia, a gente mudou nossas relações com a cidade, nossos deslocamentos, então é uma boa hora para a gente repensar as cidades, né? E redesenhar as cidades mais para as pessoas, né? Muito, muito legal. E aí, já entrando na parte 2, né? Que é do livro, que é o urbanismo tático, propriamente dito, né? Igual você comentou. Aí vocês trazem muito forte esses 3 pilares do urbanismo tático, que é ser leve, ser de baixo custo e ser uma intervenção rápida. Se você pudesse falar um pouquinho disso para a gente?
Então, são as características que a gente identifica mais rapidamente, né? Quer dizer, como se tratam de, não sei se eu comentei no início, mas são ações que são que visam, quando elas são rápidas e baixo custo, a proposta é que elas não sejam precárias, é que trata-se de uma instância de teste do espaço, né? Não é, a ideia não é que aquela pintura que foi feita na rua fique ali para sempre, mas que ela indique que é importante construir uma calçada ali, né? Nos moldes do urbanismo convencional, de mudar o meio-fio de lugar, colocar uma pavimentação adequada, drenagem, não é? A ideia é que ela não fique a tinta, né? Mas por se tratar de uma ação de teste, ela é usada justamente com materiais de baixo custo para que não sejam feitas intervenções muito caras, para que seja viável, né, fazer um teste, porque em geral as ações na cidade, as intervenções são feitas de uma forma definitiva, a gente, sem contar, bom, que não tem consulta nenhuma de maneira geral, mas mesmo quando tem, quer dizer, se você errar, você já investiu muito, né? Então, a ideia é que se proponha, faça um protótipo, né? E que se avalie se isso funcionou. E para isso acontecer, é importante que isso seja barato, seja leve, que seja de baixo custo, seja rápido, né? Para você, usando materiais como tinta, mobiliário de cadeiras de praia, de bancos de madeira, né? Usar um vaso de planta para delimitar uma área, usar cones mesmo de sinalização viária, né? Usar tintas de piso, você já consegue mostrar uma transformação rapidamente, né? Em uma semana você planeja e executa uma intervenção, né? Simples, e você, com o tempo, você pode medir, ver se funcionou e fazer com que o poder público, né, execute como é o seu papel fazer, né? Oferecer isso para o cidadão. Verdade. Não, é sensacional essa ideia, né? Que a gente economiza dinheiro, a gente vê os erros, né? Muito, muito valioso isso para a gente. E aí, nessa parte 2 do livro, vocês falam também dessa questão de construir, medir e aprender. Essa prática, construir, medir, aprender. Queria que você contasse um pouco para a gente e também falasse das fases de transformação de uma intervenção dessa. Então, essa ideia do construir, medir e aprender é um pouco do que eu comentei. Quer dizer, ela está fundamentada na ideia de um protótipo, né? De você fazer um teste, ou seja, sei lá, um maquetão da intervenção, né? Então, e um para um. Então, você tem essa vivência da transformação na forma de um protótipo, e aí, quando fala construir, medir e aprender, que a partir dessa construção leve, é possível medir os resultados, avaliar como as pessoas estão se apropriando, né? Quanto reduziu a velocidade dos carros, que era uma intenção, né? Se as pessoas estão usando essas novas áreas, elas estão se sentando, elas estão, né, mais seguras, estão atravessando nas faixas de travessia novas. Então, medir essas transformações, aprender com isso, fazer as alterações necessárias, né, caso não tenha sido satisfatório, em um ciclo, né, iterativo, de forma que isso seja, no final, construído definitivamente, né? Então, para isso, são necessárias algumas fases de transformação. A gente considera que, pelo menos, a gente pode falar de 3 ou 4 fases, né? No livro a gente coloca as 3 fases que são da construção propriamente dita, que seria uma fase efêmera, a fase temporária e a fase permanente, né? A efêmera é aquela ação mais festiva, você pode fazer uma ação de um fim de semana, por exemplo, né? Que você vai usar uma pintura à base de cal, que a chuva lava, né? Você vai, não sei, colocar um mobiliário muito realmente caseiro, levar até coisas da sua própria casa, levar uma cadeira de praia, algo que não seja para ficar exposto, mas para sentir um pouco, fazer essa ativação inicial, né? Aí você pode ter uma fase temporária depois, que parte dessas ações elas ganham uma durabilidade maior, ou seja, aquela pintura de cal ela já vira uma pintura com uma tinta de piso mais duradoura, né? Aquela que é usada para sinalização viária mesmo, ou pode fazer um desenho mais legal, uma coisa para ficar mais tempo, né? Você substitui o mobiliário, que é muito carregável, por alguma coisa um pouco mais sólida para as pessoas também, para ter menos vandalismo, né?
para as coisas não desaparecerem. Aquele cone vira um balizador que vai fixar no chão para também o carro não levar ou não invadir aquele espaço. Então, você dá um pouco mais de durabilidade. E todas essas duas etapas que são temporárias, efêmera e temporária, elas servem para uma avaliação. A efêmera normalmente é uma coisa mais assim, de uma consulta mais rápida, e a temporária ela vai abrir um espaço para uma consulta mais detalhada, para uma medição mais detalhada. Você pode voltar lá em vários horários, aquela coisa está ali, na chuva, no sol, no horário de pico, em horário de baixa, né? E finalmente você com esses resultados em mãos, você pode forçar a transformação final, né? Então, para isso que existem essas fases temporárias, para permitir voltar atrás, porque também pode não dar certo. Bom, então não deu certo, a gente retorna à configuração original, sempre é uma possibilidade. Essa parte é sensacional, essa abertura, né? Tipo, tudo bem, não deu certo, vamos pivotar, vamos... O que a gente pode fazer? Ou vamos pensar outra coisa, exato, ou vamos pensar outra coisa, né? Não foi Vamos bem pensar aceito. Não foi bem aceito. Eu acho um crescimento isso, né? Até o órgão público, ou quem esteja implantando, assim, cresce muito com esses erros, com essas tentativas. É muito, muito legal. E em relação à comunidade, assim, como é que é o engajamento comunitário e quais são os atores que estão nesse processo, assim, ou podem estar, né? Então, essa parte do engajamento é fundamental, né? Você não consegue realizar uma ação como essa sem buscar primeiro começar com uma boa comunicação, né? Comunicar o que vai ser feito, seja o poder público, ou uma associação de vizinhos, ou um grupo de arquitetos, você tem que buscar essa comunicação com as pessoas, dizer o que vai ser feito, tentar fazer pesquisas iniciais para saber qual a percepção das pessoas no espaço, então lançar a mão de não sei, formulários pela internet para fazer questionários com as pessoas, fazer entrevistas físicas, né, para um pouco mais qualitativas, fazer contagens, então dividir o grupo para o grupo de pessoas, os fazedores, para contar o tráfego, quantas pessoas passam, bicicletas, carros, velocidade, esse tipo de coisa, né? E também fazer oficinas, né? Gerar uns espaços para uma criação coletiva, você saber o que as pessoas pretendem, tentar uma dinâmica participativa para que as pessoas possam, talvez até desenhar ou mexer com maquetes que você leve para elas colocarem suas ideias. Então, assim, são mecanismos que a gente mostra no livro que tem muitas possibilidades de engajamento. Pode fazer caminhada com as pessoas, marcar uns grupos e mostrando os problemas da cidade. As pessoas podem ir apontando os problemas. Então, existem várias formas de engajamento. O importante é buscar esse contato, né? E, claro, você abre várias instâncias e as pessoas vão, e quem não vai, não foi. Mas, assim, você abre o espaço para quanto mais gente se aproximar, melhor. E aí reduz os conflitos também, porque se você abriu esse espaço, no dia que você for fazer a ação, não vai ter essa rejeição, porque você está, no fundo, mexendo nos hábitos das pessoas, né? Então, é importante você estar alinhado com elas. Essa é um pouco a ideia. E os atores, você perguntou, né? Os atores, então, é importante essa articulação, ou seja, nós somos universidade, né? Então, para a gente sempre foi muito importante ter aliados, né? Ter parceiros do poder público, ter parceiros de associações de moradores, da sociedade civil de maneira geral, né? Alguma ONG, uma associação de vizinhos, já falei. Você pode ter uma interlocução com o setor privado, por exemplo, que pode ter também o interesse em valorizar alguma área, né? Uma associação de comerciantes, enfim, todo mundo, no fundo, está apto a se unir, se articular para fazer uma intervenção. Ou a comunidade diretamente, né? Já aconteceu o caso de um vizinho que quer mudar a rua entrar em contato, vamos começar um processo, né? E assim, os arquitetos, escritórios de arquitetura também têm o que está acontecendo muito, que são coletivos de arquitetos, que é uma formação bastante contemporânea de trabalho, buscando um pouco esses espaços, né? De intervenções um para um, que também tem o prazer de fazer. Tem o prazer do fazer, que isso é uma coisa importante, né? É verdade, é verdade. E você fazer o projeto da maquete
vamos dizer, em escala real, né? Escala real. Não é não. Para o Você estudante é testar um sonho, né? Para o estudante é um é um sonho. E sonho. para o arquiteto jovem, a gente sabe que é difícil fazer arquitetura no Brasil. Então, são projetos que podem acontecer, não é aquela coisa que fica no papel, né? Então, tem mais uma É. viabilidade maior. Então, é otimista, digamos assim, nesse sentido, né? E para nós, arquitetos, nada melhor que ver um projeto saindo do papel, né? Vendo ele sendo implantado, executado, e várias pessoas colaborando, é maravilhoso isso também. Tem essa satisfação aí. Exato. Mas, olha, eu fico pensando, eu já participei de algumas intervenções de urbanismo tático aqui em Belo Horizonte, e é muito forte essa questão da manutenção, sabe? A gente fazer um projeto, mas pensar no depois, né? Quem vai manter aquilo, como aquilo vai ser mantido, ou vai ser retirado e tal, como é que vai acontecer essa questão da manutenção para não dar problema, porque o projeto pode dar errado, sim, e a comunidade ver com um olhar ruim se ele não tiver essa gestão depois da manutenção, né? Como é que você vê essa questão? Exato, porque isso é um tema sempre muito sensível, porque no fundo, se você implanta uma coisa, como eu falei lá no início, né, a ideia não é que seja precário, então é um teste. Então, se você coloca aquilo que é barato e não cuida, ou não planeja a fase sucessiva, aquilo vai se deteriorando e começa a causar o efeito contrário, né? Ou seja, o que é essa porcaria precária que colocaram aqui, né? A ideia é que isso seja um passo para uma coisa melhor e não algo que é uma maquiagem temporária que vai se apagar com o tempo, né? Você pode até, assim, poderia até fazer manutenção, mas você vai fazer manutenção ad eterno numa pintura, né? A ideia é que essa pintura ela vire uma calçada, não é que ela seja uma pintura, né? Então, assim, no fundo, quando é uma proposta que vem do poder público, é importante que o poder público dê conta de realizar isso, porque aí não vai precisar ficar fazendo a manutenção de tinta, ele vai virar uma calçada como qualquer outra da cidade, né? Agora, como não existe só esse tipo de ação de urbanismo tático, que é transformar uma rua, você pode ter vários outros. Você pode criar uma praça temporária num lote, né? Você pode criar um parklet, por exemplo. Então, essa gestão, essa manutenção, ela pode vir de outros atores também, né? Quer dizer, você faz uma praça num lote, você pode ter uma associação de vizinhos, ou os próprios vizinhos que cuidam, né? Existem vários casos, assim, ou quando você tem, por exemplo, uma associação comercial forte, essa associação, esses restaurantes ou bares que seja, podem também ter uma gestão compartilhada, né? Existem formas de você manter aquele espaço, se a pessoa vê... Inclusive, existem programas de adoção na cidade, né? No Rio tem um programa como esse, você adota um jardim, né? Você cuida daquilo. Então, assim, tem que conseguir estimular e que o próprio cidadão, o comerciante, enfim, qualquer ator social perceba que aquele espaço, ele valoriza o seu negócio, ou ele valoriza a sua cidade, a sua rua, ele valoriza a sua vida, né? Ele vai tornar a sua vida, ele é seu, né? Então, assim, quando uma pessoa percebe a importância disso, ela também pode ser um partícipe dessa transformação. Agora, claro, isso não quer dizer que o poder público não tenha que fazer manutenção no que é a sua obrigação, né? Mas como existem muitos casos, podem existir também parcerias para que essa manutenção, essa gestão aconteça de uma forma mais fluida, né? Tudo depende muito de como surgiu aquele processo. Se é um espaço público ou privado, porque pode ser um espaço privado também. Então, aí a prefeitura já não tem responsabilidade, né? Quer dizer, aí existem vários casos distintos, né? Mas é muito importante pensar nessa parte da manutenção, da gestão depois. Não só do ato ali em si, né? Exato. Para a coisa dar certo. Mais ainda porque é barato então barato tem durabilidade menor, então você precisa manter mesmo, né? E é tão lindo a gente pensar nessa questão das pessoas se apropriarem mais dos espaços e cuidar da cidade, não ser uma coisa só. Ninguém está cuidando disso aqui, que horrível que está a minha cidade. Não, a gente ter esse cuidado também é de todos nós, né? Todo mundo ter essa participação, eu acho muito, muito rico isso. E na pandemia, isso foi muito forte agora na pandemia, né? Essa questão de precisar alargar calçadas, até para ter distanciamento social, criar ciclovias para ter outras oportunidades de se deslocar pela cidade.
e utilizar menos o transporte coletivo, por exemplo. E aí eu queria que você falasse um pouco desse tipo de intervenção na pandemia. Então, quando começou a pandemia, foi uma coisa interessante, porque de repente começaram a surgir no mundo, pipocar várias intervenções de urbanismo tático dessa natureza, no sentido de criar mais espaços públicos e criar ciclovias temporárias. Teve umas tipologias assim, bastante comuns, né, recorrentes, inclusive com alguns meses de pandemia, a Anactus já soltou um manual para adaptar as cidades, para criar mais espaço público saudável, para as pessoas ficarem mais distanciadas, né? Então, foi uma coisa bastante útil, digamos assim, uma metodologia que o aprendizado que já se tinha dela parece que ajudou bastante nas cidades que já tinham essa experiência de se adaptarem, né? Agora, o Brasil fez algumas coisinhas também, com um pouco de atraso, mas aconteceram algumas coisas. A gente, quando estava formulando o guia e começou a pandemia, a gente teve uma dificuldade de o que a gente vai falar do Brasil, né? Inclusive, eu estava morando em Barcelona nessa época e lá estava fazendo várias adaptações de uma forma muito rápida. E eu perguntava, e o Rio, o que está acontecendo aí, né? Assim, aí as primeiras coisas que surgiram foram em São Paulo, teve aquele programa Ocupa a Rua, que foi organizado pelos comerciantes, pelos donos de restaurantes, empresários, né? Então, teve umas iniciativas bastante pontuais. E mais para o final do ano, que começaram, quando a gente já estava com o livro praticamente pronto, surgiram outras ações de ciclovia, né? Que eu até, inclusive, pedi foto para você me mandar. As ações de Belo Horizonte, as ações de Fortaleza, começaram a ser divulgadas, ciclovias que surgiram no contexto da pandemia, um pouco para dar resposta a essa necessidade das pessoas usarem mais o transporte ativo com segurança e executadas de uma forma rápida, que, acredito eu, vão ficar permanentes nesse sistema, mas foram geradas um pouco dentro desse espírito, né? De você adaptar a cidade de uma forma emergencial. Então, a gente tenta explorar um pouco isso, mas de uma forma muito breve, no final do livro, contextualizando também que foi um livro que nasceu na pandemia. Então, isso é uma coisa importante, esse marco histórico, né? O marco mesmo. Exatamente, muito legal. E, olha, a gente já está chegando no nosso finalzinho aqui. Quando o papo é bom, a gente nem vê o tempo. É verdade. E aí a gente já tem que finalizar. Eu vou te fazer a última pergunta. Só vou falar para o pessoal, eu vi que rolaram várias perguntas, eu não consegui anotar aqui. Então, eu vou abrir para perguntas agora, depois que a Adriana responder a última questão aqui. E aí a gente vai selecionar uma pergunta ou duas aqui só para ela responder rapidinho. Então, quem quiser escrever de novo, porque eu não consegui acompanhar. E tem um íconezinho aí de perguntas também. Não sei se vocês já viram um balãozinho, que aí fica mais fácil de ler a pergunta para a gente, tá? Adriana, vamos fechar falando sobre o capítulo 3, que eu achei muito interessante essa questão da mão na massa mesmo, do capítulo do livro ter essa parte prática, de guia mesmo, né? Para outras cidades que querem implementar esse tipo de ação. Vou até emendar com uma pergunta aqui que alguém fez, que quais são as dificuldades, né, de se implantar um urbanismo tático. Mas eu queria que você falasse isso, da parte 3 do livro, desse passo a passo, e fechasse assim, com uma dica para as pessoas de outras cidades e outros atores, assim, pode ser também de universidades, mas de órgãos públicos, de escritório de arquitetura, ou da própria comunidade, alguma associação, alguma coisa que queira implantar esse tipo de intervenção. Uma dica assim, que você queira dar, fechando falando sobre esse passo a passo que o livro põe. Então, eu acho que as pessoas têm que ser mais ativas, né? Sair um pouco da inércia. Seria uma dica assim, tipo tentar parar de aquele ativista de sofá, né? Parar de ficar reclamando no sofá e reclamar no espaço público, fazer da sua reclamação uma ação concreta, né? Isso talvez seja a minha sugestão principal. Agora, como se organizar, né? Tá vendo algum problema na sua rua ou assim nas ruas vizinhas, né? Assim, talvez você possa se organizar, procurar pessoas mais ativas do seu entorno e escolher uma rua que não tenha tantos problemas no sentido de que não precise tanta burocracia para uma via mais local, talvez, que tenha problemas de calçadas estreitas, que não tenha arborização, né? Que sejam lugares, não sei, seguros à noite. E propor, né? Pode ser de uma forma até assim
mais insurgente mesmo, né? Não precisa nem ser uma ação de urbanismo tático dessas no estilo que a gente está mostrando no livro, que são de mexer em caixa de rua, pegar a vaga do carro, mas você pode também protestar por meio de ações, né, no espaço público que está destinado ao pedestre hoje em dia, né? Eu acho que existem várias formas de se organizar e colocar os seus anseios, né, para que sejam, de alguma forma, ouvidos, né? Assim, que cresça. A gente tem que conseguir contaminar. Eu vi no livro, por exemplo, uma foto de uma faixa de pedestre pintada pelas pessoas, assim. Então, Exato. olha, aqui não tem faixa de pedestre, a gente já pediu para o órgão público, vamos pintar. Não deixa de ser uma forma do carro falar, olhar aquilo diferente, né? O motorista tem mais atenção naquele trecho e tal, e a comunidade pedir, e aí pode virar realmente uma faixa pintada, conforme a norma e tal. Então, essas provocações que o urbanismo Exato. tático faz são muito interessantes, né? Rolou uma pergunta aqui, quando a gente estava conversando mais ou menos no meio da live também, em relação a se a Prefeitura do Rio, no caso de vocês, assim, se ela tem essa abertura para propostas de urbanismo tático. Tem sim. Inclusive, a gente mostra no livro uma das ações que foi feita pela Prefeitura, que foi em 2018. Inclusive, a gente até participou como um dos atores, né, na articulação aí que eles fizeram, uma proposta que veio da Prefeitura junto com o ITDP. Foi uma ação na Tijuca, num cruzamento importante, e foi uma ação efêmera, foi de um fim de semana. Isso foi na gestão passada. Nessa gestão, essas pessoas ainda estão lá querendo fazer um monte de coisa, mas assim, ainda está também meio no início, pegou um rio muito quebrado, o pessoal está tentando recolocar as coisas nos eixos, mas tem vários planos, sim, tem um pessoal bastante engajado na mobilidade ativa, enfim, no tema do espaço público, então a gente está bastante esperançoso, inclusive são parceiros nossos, a gente está super, enquanto universidade, estamos super disponíveis para trabalhar juntos, né, com eles. Uhum. Vou fechar com uma última pergunta aqui que rolou, que é como a gente pode garantir que a fase temporária se torne permanente? Como isso pode ser viabilizado? Não tem muita garantia. A gente não garante nada, né? Mas a gente dá umas dicas no guia, assim, as pessoas que iniciaram, né, que, enfim, que conseguiram acompanhar, fazer as medições, isso caso venha da sociedade civil, obviamente, que possam elaborar um dossiê mostrando o antes e o depois, mostrando um pouco os ganhos, como forma de pressão, né? É uma coisa que uma ferramenta importante, você ter dados para fundamentar. O poder público gosta de dados. O que mudou efetivamente? Teve menos acidente, o carro está andando mais devagar, as pessoas estão passando na faixa. Então, assim, essa metodologia ela abre espaço, possibilidades para você gerar dados, né? Agora, quando vem agora não tem garantia, né? Nem quando é feito pelo poder público, você vê essa ação que foi feita aqui, enfim, prefeituras em crise e tal, mas a gente continua tentando, né? Porque muda a gestão, às vezes. Muda a gestão, né? Mas eu acho que o maior engajamento realmente dos atores sociais, eu acho que é uma forma muito importante de pressão, sabe? As pessoas sentirem que formar uma massa crítica mesmo, para pressionar por melhores cidades, né? Assim, não dá para conseguir reproduzindo o padrão que a gente tem. Aí acaba a pandemia, a gente não conseguiu mexer em nada. Tipo, tivemos oportunidades diversas de melhorar nossos pequenos espaços e a gente não conseguiu, não lograremos nada. Então, assim, vamos acreditar que é possível, né? Não, vamos conseguir. Adriana, passou até do nosso tempo, mas acho que foi muito bom, a gente conseguiu responder até algumas perguntas aqui. Valeu a pena ter passado do tempo. Eu nem sei como te agradecer, acho que foi sensacional o nosso papo, tudo que você falou. Indico de novo o livro, vou mostrar aqui pro pessoal. O meu tá aqui, chegou em cima da hora, que vai correndo, mas foi muito bom. Já mandaram o link aí, a gente também divulga o link do pessoal perguntou aí sobre comprar o livro, a gente divulga no Instagram também, para
para quem quiser. Queria agradecer a todo mundo que assistiu ao vivo, a live fica gravada para quem quiser assistir. E muito obrigada mesmo, Adriana. Vou fechar só com um recadinho aqui, que semana que vem não tem papo ativo, mas tem um curso de extensão que vai rolar sobre moderação de tráfego, muito legal, na Unifei. Eu vou pôr o link lá no Instagram para quem quiser fazer inscrição, mas as vagas são limitadas, mas tem 100 vagas. Então, para quem quiser, Legal. vale a pena. Janaína, obrigadíssima também. Eu que agradeço. Foi um ótimo convite, o papo foi super agradável. Então, assim, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Que a gente avance aí com o urbanismo tático no Brasil todo. Parabéns Total. pelo seu trabalho. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.